Hoje, na classe de jovens, estudaremos a primeira lição do primeiro trimestre de 2024, que tem como título Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Se você quiser informações mais detalhadas sobre a revista, sobre o trimestre, eu gravei um pequeno vídeo falando sobre objetivos, características, apontando alguns materiais complementares e dando algumas orientações pedagógicas. O link está aqui no card. Nesta aula, vamos direto ao ponto. Os objetivos da lição são, em primeiro lugar, apresentar a origem da Bíblia, em segundo lugar, explicar a inspiração das Escrituras e, por fim, destacar a Bíblia como fonte de doutrina. Cumpriremos esses objetivos mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos começar com o texto principal, que nos diz o seguinte: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu lhe convido a fazer uma comparação de traduções. E eu quero trazer aqui a tradução NVT. Eu acredito que dentro dessa passagem aqui, 2 Timóteo 3,16, essa tradução é a melhor que temos. Ela é autoexplicativa. Olha o que o texto diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Ela é inspirada e ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Redaguir, o que é redaguir? A corrigida traz essa palavra, essa expressão, e a gente olha para a NVT e percebe aqui como o texto ele flui, como o texto é autoexplicativo. Porém, eu trouxe também a paráfrase Bíblia Viva. Olhe como essa passagem foi traduzida. A Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, nos foi dado por inspiração de Deus, o sopro de Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Esse texto, ele é clássico quando falamos sobre uma matéria chamada bibliologia. Preste atenção que ele vai falar sobre a fonte, a origem da Bíblia. A Bíblia procede de Deus, né? Deus é a fonte, ele é quem sopra, ele é quem inspira o homem. E em seguida nós temos os desdobramentos da inspiração. Ou seja, se Deus inspira o homem, a Bíblia é de origem divina. O homem, como inspirado de Deus, escreve. E aquilo que ele escreve é útil. Útil para quê? Para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir. Sobre a origem divina da Bíblia, John Wesley utilizou um argumento lógico para comprovar a sua fonte, a fonte das Escrituras. Ele argumentou que a Bíblia só poderia ter sido concebida por uma dessas três fontes que vou mencionar. Primeiro, por homens bons ou anjos. Em segundo lugar, por homens maus ou demônios. E em terceiro lugar, por Deus. Vamos lá. Primeiramente, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons ou anjos, pois eles seriam incoerentes quando afirmassem o seguinte: assim diz o Senhor. Eles estariam mentindo. Se a Bíblia vem da origem do coração do homem, mesmo que o homem seja bom, quando ele dissesse o seguinte: olha, Deus está falando isso, ele estaria mentindo porque Deus não falou nada, veio do coração dele. Em segundo lugar, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, pois não poderiam escrever um livro que ordena a prática de bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno dos incrédulos. Aí ele chega à conclusão do seu argumento lógico. Portanto, a conclusão é que a Bíblia foi concebida por Deus e revelada aos homens. Sobre a utilidade da Bíblia, que é um desdobramento de sua origem, de sua inspiração, o texto diz o seguinte, não é? O próprio versículo aqui que nós lemos em várias traduções. A Bíblia é útil para ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que é certo. Ela é útil para a repreensão, ou seja, apontar aquilo que é errado. Para a correção, como fazer o que é certo. Não é porque ela ensina o que é certo, ela ensina o que é errado, mas ela aponta o caminho. Para você fazer o que é certo, o caminho é esse. E para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo. Quer ser um homem de Deus, uma
mulher de Deus, alguém que anda conforme a vontade de Deus, olhe para as Escrituras. O resumo da lição nos diz: a Bíblia é a única fonte genuína. Grife aí essa palavra, genuína, de doutrina para o cristão. Ela é nosso manual de fé e prática. Não temos livros inspirados ou de mesmo peso e mesmo cabedal que a Bíblia. As seitas geralmente têm a Bíblia e um livro a mais, não é? Um livro a mais que eles consideram inspirado, não é? Um livro a mais que eles colocam em pé de igualdade com a Bíblia. Nós temos a Bíblia como nosso único, né, manual de fé. Irmão Murilo, tem livros aqui, eu tenho vários livros aqui, livros de autores bons, de homens de Deus, mas esses livros não foram inspirados por Deus como foi as Escrituras. Então, nós olhamos para a Bíblia e percebemos a sua singularidade. A palavra genuína, que eu pedi para você grifar e que aparece aqui no resumo da lição, é um adjetivo que se refere a algo que é autêntico, real, verdadeiro ou original. Quando usamos o adjetivo genuíno ou genuína, não é, para descrever a Bíblia, estamos nos referindo à sua autenticidade e originalidade, a originalidade dos seus textos sagrados. Ao afirmar que a Bíblia é genuína, estamos expressando a crença de que os textos que a compõem são verdadeiros, não adulterados e fiéis às suas origens. Isso implica em considerar que a Bíblia é uma fonte confiável de ensinamentos e orientações espirituais. É justamente isso aqui que a nossa profissão de fé, ela declara, ela professa, não é? Ela diz o seguinte: a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, não é a palavra do homem, palavra de Deus. Única revelação escrita de Deus dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. Isso está na página 25 e 26 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vamos à exposição dos pontos e subpontos. Eu quero dizer aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que aqui embaixo deste vídeo vocês podem fazer o download desse subsídio gratuitamente. O que eu peço a vocês em troca não custa nada. É um like, é se inscrever no canal, é ativar o sininho para receber as notificações, comentar no vídeo e compartilhá-lo com o maior número de pessoas possível, ok? Me dirijo agora especificamente aos alunos da ferramenta EBD. Que bom ter vocês aqui mais um trimestre. Lembrem-se, nós estamos agora em uma nova plataforma. A plataforma da ferramenta EBD está de cara nova. Vocês vão ver aí que dentro da plataforma ela parece a Netflix, não é? Tá bem organizadazinha aqui, tudo muito intuitivo, fácil de você encontrar os materiais, fácil de você assistir os vídeos, fácil de você acessar. Inclusive, nós temos até um aplicativo agora, o aplicativo da ferramenta EBD. Aqui embaixo do vídeo, vocês vão encontrar, né, esse subsídio, vocês vão encontrar dinâmicas, vão encontrar infográficos, fluxograma, material complementar. Os cursos da ferramenta estão aqui embaixo, muito fácil de você encontrar. Eu espero que vocês estejam gostando da nova cara da plataforma da ferramenta EBD. O que é que vocês estão achando? Comente aqui embaixo da plataforma da ferramenta, ou se tiver algum aluno que está assistindo pelo YouTube, comenta aí também. Se ainda não conheceu, vai conhecer, tá certo? Os irmãos que não são assinantes da ferramenta EBD, vocês agora têm essa oportunidade de já começar como assinante na nova plataforma. Irmão Murilo, como é que eu faço isso? O link está aqui na descrição do vídeo no YouTube, tá certo? Olha, conheça a plataforma da ferramenta EBD. Aquilo que é bom ficou melhor ainda. Então você pode comprovar com alunos que já são assinantes. Eu tenho certeza que será bênção para você. O nosso primeiro ponto vai falar sobre a origem da Bíblia. E o subponto 1 diz, definição do termo. O pastor Elias Torralbo, ele é um biblicista, não é? Ele gosta de se aprofundar em certas questões, ele gosta de definição e a partir da definição construir as proposições. A gente vai ver muito isso no decorrer deste trimestre, ok? Vamos lá. Definição do termo. As Escrituras Sagradas são uma confirmação de que Deus deseja ser conhecido pelos seres humanos. Por isso, a revelação de si mesmo foi preservada de forma escrita em um livro chamado Bíblia
sagrada. Então nós temos aí essa primeira declaração aqui do comentarista, mostrando que, de outra maneira, Deus não seria conhecido, né? Seria conhecido pessoalmente. Por exemplo, nós temos algo, vamos falar mais à frente, algo que chamamos de revelação geral. Nós olhamos para a criação, nós olhamos para o cosmos, olhamos para o universo e percebemos que algo maior deu simetria, deu design, criou detalhadamente todas as coisas. Isso não é obra do acaso, isso não é fruto do caos, não é de uma explosão, de jeito nenhum. Então, há um ser superior a tudo que foi criado, maior do que tudo que os nossos olhos podem contemplar. Então, a gente percebe que a revelação geral ela tem a sua importância, mas conhecer Deus pessoalmente, a vontade de Deus, os sentimentos de Deus, as ações de Deus, o caráter de Deus, o nome de Deus, a pessoa de Deus, só através das Escrituras, só através de uma revelação pessoal, de uma revelação especial de Deus, não revelação geral. A gente vai ver que existem várias formas de revelação especial. Deus falando diretamente com o homem, a Bíblia Sagrada, a encarnação e por aí vai. Tudo isso aqui mostra que Deus ele deseja ser conhecido, ele deseja se relacionar com o homem. Como conheceríamos Deus se ele não se revelasse a nós? Então o escritor ele foi muito feliz aqui nesse primeiro parágrafo. Revelação, né? A palavra revelação significa descobrimento, desvelamento, divulgação. Deus tem muitas maneiras de se revelar. O escritor aos Hebreus era ciente dessa verdade. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras. Aqui nós encontramos a multiforma de Deus falar, ou as muitas maneiras de Deus falar, de Deus se revelar. O segundo parágrafo desse subponto diz: qual o significado da palavra Bíblia? E ele responde, ele define muito bem aqui como se deu o desenvolvimento dentro da história. O vocábulo Bíblia tem origem na expressão grega biblos, que significa um livro, ou ainda a forma diminutiva biblion, que significa pequeno livro. A Bíblia também é chamada de Escritura, Santas Escrituras e Sagradas Letras. São definições que encontramos na própria Bíblia, né? Só que eu queria acrescentar aqui uma informação histórica. Esse termo, Bíblia, né, coleção de pequenos livros, ele se tornou popular desde João Crisóstomo e de Jerônimo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento passaram a ser conhecidos como Bíblia. E mais à frente se acrescentou o termo sagrado, Bíblia Sagrada, a coleção de livros sagrados. O subponto de número 2 fala sobre a origem literária da Bíblia. E, meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Se você lê o subponto, ele está bem colocado aqui. Pastor Elias Torralbo foi muito feliz no que escreveu. Mas eu organizei esse subponto aqui de forma diferente com as palavras do Josh McDowell. Veja como ficou aqui. A Bíblia é o único livro que foi. Isso aqui é origem, é composição da Bíblia Sagrada. É o único livro que foi escrito ao longo de aproximadamente 1.600 anos. Escrito por mais de 40 autores de todas as condições de vidas, incluindo reis, líderes militares, camponeses, pescadores, cobradores de impostos, poetas, músicos, estadistas, letrados, pastores de ovelhas e boiadeiros. Escrito em diversos lugares, no deserto, numa masmorra, num palácio, dentro da prisão, em viagens, no exílio e na ilha de Patmos. Escrito em momentos diferentes, em tempos de guerra e sacrifício, em tempos de paz e prosperidade. Escrito em estados de espíritos diferentes. Alguns escreveram no auge da alegria, outros das profundezas da angústia e do desespero, alguns em tempos de certeza e convicção, outros em dias de confusão e dúvida. Escrito em 3 continentes, Ásia, África e Europa. Escrito em 3 línguas e um dialeto. Em hebraico, aramaico e grego. Escrito em uma grande variedade de estilos literários, incluindo poesia, narrativa histórica, cânticos, romance, tratado didático, correspondência pessoal, memórias, sátiras, biografia, autobiografia, jurídico, profecia, parábola e alegoria. E diante dessa infinidade de variedades, a Bíblia, de variações, não é?
A Bíblia ela tem uma só mensagem, a Bíblia é coesa, a Bíblia não se contradiz, a Bíblia aponta para uma mesma direção. Olha, irmão, a Bíblia é uma coisa fantástica. Quando estudamos sobre a origem literária da Bíblia, ou a origem da Bíblia em si, nós encontramos aí aspectos de sua sobrenaturalidade. A Bíblia não é um livro comum. Nem um livro aqui, nem um livro do mundo, não é? Tendo essas características, teria uma mensagem única. Meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Subponto de número 3, a origem da Bíblia Sagrada. Aí, nesse subponto aqui, o autor ele vai falar sobre canonização. Eu achei interessante ele pontuar isso aqui, porque meus irmãos precisam conhecer isso aqui. Vocês precisam conhecer isso aqui. Olha o que o ponto diz. A canonização dos livros da Bíblia foi feita por concílios eclesiásticos, nos quais os livros eram considerados úteis para a fé e a adoração cristã. Pois bem, esse primeiro parágrafo aqui, eu tenho pelo menos o desafio aqui de dizer o que é canonização, ou o que é cânon. Não, o cânon das escrituras, livros sagrados, os livros canônicos. Qual é o sentido disso aqui? A inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. Nós vamos falar sobre inspiração no ponto de número 2. A canonização é o processo, houve todo um processo, principalmente o Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. Vou repetir, é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva. O termo cânon é proveniente do grego, no qual cânon significa regra, lista, um padrão de medida. Com relação à Bíblia, diz respeito aos livros que satisfizeram o padrão e que, portanto, foram dignos de inclusão. Informação histórica. Desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo e ao Novo Testamento. O segundo parágrafo desse subponto aqui diz o seguinte: o Antigo Testamento foi aceito como sagrado pelos judeus. Então, já nos dias de Jesus, a canonização do Antigo Testamento já era fechada. E nos dias de Jesus, a sua composição já existia. Então, Antigo Testamento é um fato que é uma realidade que levanta poucas discussões. Quanto ao Novo Testamento, a autoridade de seus livros se confirmou a partir de vários critérios. O comentarista fala sobre os critérios aqui, mas eu os organizei de forma diferente, de forma mais objetiva. Ele diz o seguinte: segue-se alguns critérios utilizados para se reconhecer um livro como canônico. Isso aqui foi o que eu pontuei aqui. Primeiro, o livro é autorizado. Ele é autorizado, ele afirma vir da parte de Deus. Ele foi autorizado, outorgado, dado por Deus. Eram critérios, Por exemplo, você pega aqui o Evangelho de Mateus. Vamos lá, esse livro afirma vir da parte de Deus? Primeiro critério. Segundo, é profético, foi escrito por um servo de Deus. Terceiro, é digno de confiança, ele fala a verdade acerca de Deus, do homem, etc. Porque há livros que foram livros deuterocanônicos, palavra difícil, que foram incluídos na Bíblia católica romana, acho que ali no intuito de uma contra-reforma, esses livros eles se contradizem, esses livros eles sustentam doutrinas absurdas, esses livros têm informações duvidosas, e um dos critérios é justamente a questão, ele é digno de confiança. Então, para passar no crivo da canonização, tinha esses critérios aqui. Ele é dinâmico, ele possui o poder de Deus para transformar vidas. Esse livro, ele é aceito pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito. É reconhecido como vindo de Deus. Ele foi escrito, mais um princípio aqui para a canonização, ele foi escrito por um apóstolo ou por alguém que está ligado diretamente aos apóstolos. Se você pegar os livros do Novo Testamento, vocês vão ver ali que, por exemplo, Paulo escreveu metade, Aí você tem o Evangelho de Mateus, você tem as epístolas de Pedro, você tem ali o livro de Judas, você tem o Evangelho de João. Aí, por exemplo, aqui um exemplo, você tem Lucas. Lucas não era apóstolo, Lucas nem judeu era, mas Lucas era assim colado com Paulo. Aí você tem o Evangelho de Marcos.
Marcos não era apóstolo, mas Marcos era sobrinho de Barnabé, companheiro de Paulo e filho na fé de Pedro. Então, você tem sempre ali, dentro dos livros do Novo Testamento, a aplicação desses critérios para a canonização. É por isso que, dentre centenas de evangelhos ali no primeiro século, só 4 permaneceram. Só 4 passaram pelos crivos, os crivos canônicos nos concílios, né? Nos concílios eclesiásticos. Só 4. Eu penso que isso aqui ficou bem entendido, certo? Vamos lá para o ponto de número 2. A inspiração das Escrituras. Uma breve definição. Veja, ele vai falar sobre definição novamente, não é? Só que eu quero definir aqui inspiração nas palavras que eu pesquisei, certo? Nosso pressuposto teológico, pressuposto teológico e doutrinário, é de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Isso aqui, para mim, é uma verdade. Ela foi inspirada verbalmente e os seus autores escreveram orientados e supervisionados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena. Eu creio na inspiração plena. O que é isso, irmão Murilo? Todos os livros de Gênesis a Apocalipse são inspirados por Deus, né? As palavras foram inspiradas completamente. E isso aqui a gente entende a autoridade absoluta da Bíblia. Esse ensinamento está em concordância com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra de fé, única regra infalível de fé e prática para a nossa vida e o caráter cristão. Então, não existe um livro mais inspirado que outro. O livro de Jó é mais inspirado ou menos inspirado que o Evangelho de João, ou que a carta de Paulo aos Romanos. Não. Todos os livros já receberam inspiração de forma igual. Você vê aqui como os teólogos sistemáticos, eles definem inspiração. Eu gostei muito aqui da definição do Millard Erickson. Ele diz: compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que seus textos fossem um registro preciso da revelação ou resultassem de fato na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Se eu começo a acreditar que a Bíblia tem erro, que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia ela contém a palavra de Deus e ela contém a palavra de Deus e algo mais, eu estou aqui colocando em xeque, em dúvida, a doutrina da inspiração e da inerrância das Escrituras. O Dr. Gausen, ele diz o seguinte: inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerceu sobre os escritores humanos da Bíblia, ao guiá-los, até mesmo o emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, bem como de qualquer omissão. Dentro da Bíblia nós temos tudo o necessário, tudo aquilo que Deus de fato queria revelar à humanidade acerca de si mesmo, de seu plano e de sua vontade. O Walter Brunelli, que também é um teólogo sistemático, esse aqui é um teólogo brasileiro, ele diz o seguinte: o termo inspirar significa introduzir ar nos pulmões. A inspiração dos escritores da Bíblia é o ato de respirar, o sopro de Deus. A inspiração é dos escritores, não de Deus. Isso aqui foi muito assertivo. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. E o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que respira esse sopro. É como Walter Brunelli define a inspiração. Então a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Subponto de número 2 vai falar sobre a revelação especial da Bíblia. Preste atenção. Já lhe dei aqui fiz uma pincelada lá no início, né? Falando sobre revelação, desvendamento, não é? Deus revelou-se a si mesmo. E existem canais da revelação. Primeiro nós temos a revelação geral. Deus se revela através da criação, através da história humana e através da natureza humana. O homem em si, ele é religioso. Você pega um índio que está lá na tribo mais isolada do mundo, não tem contato com tecnologia, não tem contato com civilização nenhuma. É aquele povo que vive isolado. Mas ele em si é religioso. Ele adora a lua, ele presta culto à terra, ele presta culto ao sol, ele presta culto às estrelas, às árvores, aos animais. Porque em si o homem é religioso.
Deus se revela através de sua criação, mas através da concepção humana. E isso nós chamamos de revelação geral. Agora, a criação revela o Criador, mas não revela quem é o Criador. A natureza do Criador, a mente do Criador. Nós encontramos essa revelação através de algo que chamamos de revelação especial. Nós já falamos aqui sobre o que é revelação especial. É o desvendamento que Deus faz de si mesmo de modo imediato e sobrenatural. Então, existem aqui algumas vias de revelação especial. A Bíblia, nós temos a encarnação de Cristo e também outros meios. Sobre a revelação especial por meio da Bíblia Sagrada, olha o que é que o comentarista diz. Deus se comunicou oralmente com o homem. Ele falou com o homem. E depois incumbiu a pessoa a fazer o registro em sua palavra. Ele falou, ele se revelou, já é um meio de revelação especial. Por exemplo, Deus falando com Moisés, não é? Moisés, vai lá, meu povo está lá. Isso ali é revelação especial. Eu sou o que sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mais na frente, Deus diz a Moisés, escreve. Escreve isso num livro. Não é? Também um meio de revelação especial. Então, o canal usado para a composição da Bíblia foi o humano, mas a autoridade é divina. O que faz da Bíblia a palavra de Deus para os homens de todos os tempos. Homens escreveram, mas sob a orientação de Deus e inspiração do Espírito. Então, essa é a diferença de revelação especial e revelação geral. Em terceiro lugar, a natureza divina da Bíblia. Irmãos, prestem atenção aqui, porque nós temos duas categorias de evidências que apontam que a Bíblia é de origem divina. Primeira evidência, as evidências internas. O que a Bíblia afirma a respeito de si mesma. E segundo, nós temos evidências externas. Sobre essas evidências aqui, eu as enumerei da seguinte forma. Primeiro, a unidade da Bíblia. Lembra do que eu falei, não é? 66 livros, escritos por 40 pessoas diferentes, num período de 1.600 anos, em diferentes línguas, culturas e contextos. E apesar dessa diversidade, a Bíblia apresenta uma só mensagem, um só Deus, um só Salvador e uma só esperança. Essa unidade demonstra a harmonia e a coerência da revelação divina que transcende as limitações humanas. O homem não poderia produzir a Bíblia Sagrada de seu próprio coração, de sua própria inteligência. Então nós olhamos para isso aqui, a unidade da Bíblia aponta para a sua origem divina. Depois nós temos a sua mensagem. A Bíblia revela o caráter de Deus, revela o que é santo, justo, amoroso, misericordioso, fiel. A Bíblia também revela o estado do ser humano, que é pecador, culpado, perdido e condenado. A Bíblia revela o plano de Deus, que é salvar o ser humano pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. A Bíblia é o único livro que oferece essa mensagem de salvação, que é exclusiva, suficiente e necessária. Mensagem da Bíblia é extraordinária. O cumprimento de suas profecias, não é? Muitas profecias se cumpriram integralmente. Nós temos a questão também do testemunho próprio da Bíblia. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, pura, verdadeira e eterna. A Bíblia também afirma ser a autoridade suprema em matéria de fé e prática, que é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir injustiça. A Bíblia afirma ser a espada do Espírito, que penetra até o íntimo do ser humano, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. Nós temos o testemunho próprio da Bíblia, que é confirmado pela experiência de milhões de pessoas que foram transformadas pelo seu poder e pela sua mensagem. Eu estou aqui porque ouvi a mensagem gerou fé no meu coração. E a fé me levou a se apropriar da graça de Deus. Você está aqui pelo mesmo caminho, pelo mesmo motivo. Glória a Jesus. A Bíblia é de origem divina. Nenhum livro influenciou mais a humanidade do que a Bíblia. Nenhum livro transformou mais vidas do que a Bíblia. Ela é de origem divina. Ponto de número 3. A Bíblia como fonte da doutrina. Vamos lá. Definição do termo. Novamente, não é? Veja o que o comentarista diz. A doutrina cristã acha-se baseada na Bíblia Sagrada. Nossa única regra de fé e prática. Ela pode vir a expressar em forma de credos, declarações de fé ou
dogmáticas. Ele colocou essa expressão dogmáticas aqui e muita gente não sabe o que é. Por exemplo, declaração de fé, você tem a declaração de fé das Assembleias de Deus, certo? Você sabe o que é uma declaração de fé, o que é um credo. A gente crê nisso, crê nisso, crê nisso, crê nisso. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Filho unigênito, cremos que Ele é Deus, cremos no nascimento virginal. São declarações de fé. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, declaramos, assim professamos, cremos e tal. Agora, o que é dogmática? Dogmática geralmente é uma teologia sistemática, né? Essa é uma palavra mais bonita para teologia sistemática. Você tem a teologia dogmática, é a teologia que sistematiza as principais doutrinas da Bíblia. Bibliologia, eclesiologia, angeologia, pneumatologia, cristologia, teologia propriamente dita, que é o estudo sobre a pessoa de Deus, hamartiologia, escatologia, aí vai. É uma dogmática. 2 pontos importantes aqui eu quero levantar dentro desse primeiro parágrafo. Primeiro ponto. Há uma diferença entre doutrina e costume. Escute. Existem aspectos da doutrina que são secundários. Por exemplo, Jesus vai voltar. Isso aqui é uma doutrina inegociável do cristianismo. Agora, quando e como são aspectos secundários. Aqui tem gente que é pré-milenista, aliás, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. Tem até uma teoria nova agora chamada pré-ira. Isso aqui é aspecto secundário. Todos creem que ele vai voltar. Batistas, assembleanos, presbiterianos, creem que Jesus vai voltar. Agora eles divergem quando vai ser essa volta. Isso é aspecto secundário, né? Isso é aspecto secundário. Não é heresia. Doutrina, ele vem. Salvação, a mecânica da salvação, né? Alguns vão ser calvinistas, outros vão ser arminianos e por aí vai. Mas isso aqui são aspectos secundários, né? De como funciona, de como se aplica a doutrina em si. Agora, existe diferença entre doutrina e costume. Dentro das Assembleias de Deus, nós somos muito fortes aqui por defender bons costumes. Cremos na doutrina, cremos nos costumes. Eu sou de uma igreja aqui em Pernambuco, né, a IADPE, é uma igreja que preza pelos bons costumes. Me batizei aqui, gosto daqui, amo minha igreja e sigo todos os costumes que ela segue. Então, assim, para mim isso aqui se tornou, eu internalizei esses costumes. Se eu for para outro lugar, eu vou respeitar o costume do outro lugar. Mas eu vou ficar com aquilo que eu aprendi aqui, porque já está no coração. Agora, preste atenção, o pastor Antônio Gilberto, em seu livro Manual de Escola Dominical, ele apresentou diferenças entre usos e costumes de doutrina. Ele diz o seguinte, a doutrina é de origem divina, o costume é de origem humana. Ele diz mais aqui, a doutrina é imutável, o costume muda. A doutrina é universal, o costume é local. Então nós precisamos aqui ter em mente isso aqui, quando a gente falar sobre doutrina. Doutrina, ele vai falar sobre as doutrinas básicas do cristianismo. É o que a lição vai abordar aqui em suas 13 aulas, certo? O fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Alguns lugares podem brinco, alguns lugares não, alguns lugares podem pulseira, alguns lugares não, alguns lugares podem calça, outros não, alguns lugares usam short, outros não. Isso é costume. Uma coisa é costume, uma coisa é doutrina. Aí o outro ponto importante está no segundo parágrafo, quando ele diz o seguinte: quanto ao uso do termo doutrina nesta lição e em todas as demais deste trimestre, relaciona-se, ele vai dizer aqui como ele vai utilizar a palavra doutrina, como ele está utilizando nesta lição e nas demais. Relaciona-se com as bases da fé cristã, conforme expostas e ensinadas nas Escrituras. Então, guarda essas informações, certo? A importância da doutrina. Vamos lá. Por que a doutrina é importante? A Bíblia, primeira lição aqui. Vamos lá lembrar do título. Bíblia, a fonte da genuína doutrina. Por que a doutrina é importante? Ele responde. Uma igreja sem doutrina, sem doutrinas bíblicas, pode ser comparada a uma casa sem portas, cujas características é a ausência de limites.
e a presença marcante e desastrosa da desordem. A doutrina bíblica lança luz na trajetória da igreja e fecha as portas para as ameaças externas. Imagina uma igreja sem doutrina, meus irmãos. A doutrina ela é importante, ela é fundamental, porque ela orienta a crença, a conduta e o culto. Crença, conduta e culto. Sem doutrina, sem regra, sem norte, como essa seria uma bagunça completa. Nós temos aqui eu elenquei aqui algumas das principais doutrinas bíblicas. Vamos lá. A inspiração divina e plenária da Bíblia, isso aqui orienta conduta, crença, culto. A doutrina da Trindade, a doutrina dos anjos, a criação de todas as coisas, o homem, o pecado, a salvação e a vida cristã, a lei e a graça, a igreja, o batismo em águas, a ceia, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a santificação, a fé, a cura divina, dízimos e ofertas, morte, ressurreição e destino eterno dos homens, a segunda vida de Cristo, o reino milenial de Cristo, o juízo final, o perfeito estado eterno, dispensações e alianças e por aí vai. Então tudo isso aqui direciona a nossa fé, influencia a nossa forma de culto e as nossas expectativas. Chegamos ao subponto de número 3, né? Bíblia, verdadeira fonte de doutrina. Olha, irmãos, resumindo aqui o X da questão, a Bíblia ela é a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Sendo inspirada, infalível e inerrante, nem falamos aqui sobre a inerrância, né? Falamos só sobre a inspiração. Tendo a Bíblia essas características, ela é a verdadeira fonte de doutrina. Seguindo o que está escrito de forma correta, a partir de uma interpretação correta, você não vai errar. Porque tem isso, né? Tem a Bíblia, mas você tem que interpretá-la corretamente. Seguindo corretamente o que está escrito, com uma interpretação bíblica, exegética, correta, séria, você não vai errar. Você não vai entrar pela vereda do engano, porque a Bíblia ela é uma genuína fonte de doutrina. Sua origem não são os anjos, sua origem não é o homem, sua origem não é os demônios. Ela vem de Deus. E como palavra de Deus, ela me prepara para toda boa obra. Ela ensina, ela corrige, ela instrui. Ela é a palavra de Deus. Nós encerramos, meus irmãos, esse estudo reafirmando a importância da Bíblia como uma fonte genuína da doutrina cristã. E ao reconhecermos que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, escrita por homens falíveis, mas proveniente de uma fonte divina, nós somos levados a ter um compromisso de buscar nela orientação e sabedoria para vivermos uma vida cristã autêntica e fiel. Que a nossa compreensão da Bíblia como o livro dos livros nos inspire a mergulhar cada vez mais em suas páginas, buscando aprofundar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. O ano está começando e é um bom momento. Agora, você está assistindo essa aula antes de 7 de janeiro. É um bom momento para você iniciar uma leitura devocional ou você empreender um esforço para ler a Bíblia durante todo esse ano. 1, 2, 3 ou quem sabe até 4 vezes. Leia a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Ela tem que estar na nossa boca, no nosso coração e nas nossas ações. É o que está ensinado em Josué, capítulo 1, versículo 6 ao versículo de número 9. Deus abençoe, meus irmãos. Espero vocês na próxima aula, em nome de Jesus. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.